8 horas e 45 minutos, estamos ao vivo com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Ligue e faça a sua pergunta. O nosso tema é sobre segurança pública, 3721-6955, no Messenger, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com e no Facebook, fabio.zambrano.pocos. E nós estamos entrevistando o doutor Hernânio Pérez Vaz a respeito dessa questão de apreensão de drogas sintéticas agora em Poços de Caldas. São drogas que são comprimidos, são muito fáceis de serem disfarçadas. Mas eu quero voltar um pouco na sua resposta anterior, quando foi citado o álcool, né? O senhor chegou a falar alguma coisa a respeito do álcool. O álcool também é uma sinalização que os pais devem abrir os olhos em relação aos costumes dos filhos. E também é um sinal para os próprios pais pensarem no consumo de álcool na frente dos filhos. Como o senhor observa essa questão? Eu vou resumir uma pequena passagem aqui. O pai, no caso os pais, têm que servir de exemplo para os filhos. Quando você percebe que os pais têm já uma predisposição a beber na frente, ainda mais em frente de crianças, infelizmente essas crianças também tendem a ir por esse lado. A Polícia Militar tem um trabalho interessante sobre a população, as criancinhas, que no caso é o PROERD. O PROERD eu acho que é um trabalho muito bonito da Polícia Militar. Eles sempre embatem também em cima das bebidas alcoólicas. É importante fazer esse trabalho, essa prevenção, porque pode ser uma porta de entrada para outras coisas. Eu acho, viu, doutor Hernani, que a tecnologia foi citada aí, muita coisa com relação à facilidade das inter-relações que nós temos hoje. Redes sociais. Redes sociais, essas coisas, mas eu acho que, como o senhor disse, talvez isso tudo tenha começado no momento em que a família, os valores familiares começaram a ser desrespeitados, né? Muitas famílias desestruturadas, lares desestruturados, e isso causa aquilo que o Fábio disse, né? Quer dizer, a falta de presença do pai, da mãe, a falta de um acompanhamento maior, essa coisa dos pais deixarem para a escola para dar educação, né? Outro dia aconteceu um caso aqui em Poços de Caldas que eu acho que é muito emblemático, né? O que está acontecendo hoje em dia, talvez. Prenderam um mecânico que disse, coitado, eu vi ele até dando a declaração que ele estava com dívidas, conseguiu um pouco de droga e foi vender, coitado. Pegaram ele, né? Lógico, né? Não é do ramo. E ele mostra muito o que as pessoas estão pensando, né? Quer dizer, a droga acabou sendo uma porta para resolver problemas financeiros, quer dizer, deixou de ser um grande problema, né? Continua sendo um grande problema, só que atinge pessoas que a gente nem imaginava que num primeiro aperto passariam a ter a droga como opção de arrecadar um dinheiro para pagar uma dívida. O que o senhor acha desse caso específico? Isso demonstra um certo problema grande, não, para ser resolvido? Eu já acho, até usando um pouco da palavra que o senhor usou, que o senhor falou, coitado e tal. Eu acho que a gente tem um grande problema de, às vezes, tentar vitimizar quem não precisa ser vitimizado. Ele é maior, é vacinado, sabia os atos que ele estava cometendo. E aí entra o problema que ele alegou que estava passando por dificuldade financeira. Só que alguém pensa no pai do usuário que está indo comprar a droga dele? Ninguém pensa. Muito bem lembrado. Entendeu? Então, a Polícia Civil aqui em Poços de Caldas só para poder pegar, e não adianta falar que está com dificuldade financeira. Está praticando crime? Nós vamos em cima. Hoje o comando da Polícia Civil aqui em Poços de Caldas teve alteração, que hoje quem tá comandando Poços de Caldas é o Dr. Gustavo Manzoli. Ele tem um perfil operacional extremo, delegado linha de frente, como a gente costuma dizer, fez um excelente trabalho em Guaxupé, depois foi para Pedro Leopoldo, na região metropolitana. Queremos trazê-lo aqui também, inclusive, né? Isso na semana que vem a gente consegue. E ele agora veio para Poços de Caldas. Eu fico muito feliz porque ele já deixou claro que vai dar todo o suporte para a nossa parte operacional da Polícia Civil. Então, hoje nós vamos correr e bater em cima da criminalidade em Poços de Caldas. Eu queria deixar bem claro, quando eu falei coitado porque trata-se de um pé de chinelo, como se fala, né? Na gíria, né? No momento nenhum eu ia compactuar
um ato desse, mesmo porque ele tentou resolver da pior maneira possível, né? Tanta gente aí resolve seus problemas trabalhando mais, né? Resolvendo outros problemas, e ele tentou resolver de uma maneira horrorosa, que é exatamente isso aí, talvez envolvendo famílias, filhos de famílias aí que muitas vezes rezam para que isso não aconteça, e é mais uma porta aberta para o tráfico. Eu entendi perfeitamente o que o senhor quis dizer, eu só quis usar do parênteses da deixa que o senhor me deu para poder... Porque infelizmente, é muito comum hoje na delegacia a tentativa de justificação daquela ação. Então, isso para a gente é inaceitável, porque a gente olha não o ato sozinho daquele crime. A gente olha o contexto inteiro, o tanto de família que vem sofrendo em razão daquele indivíduo que está trazendo o mal para a sociedade. É o vício, né? Disseminando o vício. A pergunta é do Álvaro José Fernandes. Eles, boa noite a todos. Doutor Hernani, o que você atribui a esse aumento de drogas tão visível em nossa cidade? Poços de Caldas, ela está tendo um consumo grande de entorpecentes. Ainda bem que nós não estamos passando por problemas de violência propriamente dita em decorrência das drogas. Um dos pontos primordiais que eu acho hoje ainda é a questão do seio familiar. Porque hoje o grande consumidor de droga acaba sendo os adolescentes, acabam sendo os jovens. E eu acredito muito piamente que isso se trata muito mais de um problema de dentro de casa, da falta de convívio, até mesmo de convívio. Você acha que a base, então, realmente é a família? Com certeza. Com certeza. E hoje, uma coisa que está acontecendo demais é a transferência de responsabilidade. Que é o pai e a mãe querendo tirar a responsabilidade de si e jogar em cima do Estado. Da escola? A culpa é do Estado que não ofereceu isso. Gente, Poços de Caldas hoje é uma referência nacional em relação ao ensino, à saúde, a qualidade de vida em geral. Isso é verdade, viu, doutor? Entendeu? Então, como que a gente vai atribuir isso tudo ao poder público? Isso é uma transferência de responsabilidade. Não, isso acontece muito. A gente sempre faz essa pergunta, até quando vem educadores aqui, diretores de escola, em relação a essa transferência. Porque as pessoas falam, a educação é passada na escola. A gente acredita que não. A gente acredita que a educação, os valores, as raízes, né, são passadas em casa. Eu, pelo menos, eu recebi isso do meu pai e por muitas vezes tive que recorrer, né, ao que eu aprendi. E as pessoas também devem zelar pela informação, pela conversa, pelo diálogo mais aberto possível e pela atenção à criança dentro de casa. Eu já acho que na escola não se passa educação. O primordial da escola é passar estudo. Educação é dentro de casa. Educação é dentro de casa. Dentro de casa. Falar em escola, já que a gente comentou aqui que Poços de Caldas está com uns índices maravilhosos. E falou do Proerd, inclusive. A gente tem visto muitos casos de droga nas escolas, inclusive professores sendo agredidos, sendo muitas vezes chamando a própria polícia por causa de droga na escola. Como é que o senhor vê isso, essa disseminação? Os professores devem ser parceiros da polícia, devem fazer as denúncias, porque muitas vezes o pessoal fica com medo de fazer uma denúncia. Não, com certeza. É o que a gente sempre passa. Não precisa se identificar, que ainda que seja por denúncia anônima. Esses dias para trás, eu particularmente fui procurado por uma diretora de uma escola estadual em que ela encontrou em sala de aula alguns embrulhos, algumas substâncias que ela achou estranho. Então, a primeira coisa que ela fez foi levar até a gente na delegacia. Só que a gente chegou e falou, olha, a gente não tem quem é o responsável nem nada. Isso aqui foi encontrado dentro da escola. Mas foi louvável a situação dela. Muitos pegariam e jogariam dentro da privada. Não, e ela na realidade, ela se guarneceu também. Isso. Porque caso aconteça alguma coisa mais para frente, ela já teve aquela ocorrência que ela levou para a polícia. Ó, tá aqui, foi achado lá no lugar onde eu trabalho. E por felicidade não se tratava de substância entorpecente. Deve ter sido não, graças a Deus não. Deve ter sido algum aluno querendo pregar alguma peça, alguma brincadeira nesse sentido, acabou fazendo isso com a professora. Mas é um aluno que conhece, porque senão não teria embrulhado de forma semelhante, né? Poços de Caldas eu ainda não tive essa situação. Acredito que já ocorra, mas eu passei por cidades que, infelizmente, a gente já tinha o que a gente chamava de os filhos do crack.
Que era o pai era usuário, o filho cresce vendo o pai, que seria mais ou menos a gente intercalando com relação ao álcool. O filho vendo, crescendo e vendo o pai e mãe usando crack, acaba entrando no mundo também. Tem perguntas aqui? Faz uma e depois eu preciso ir para o intervalo. Sandra, a pergunta da Sandra, ela diz: aqui nos Aléias estão traficando e usando drogas no meio da rua. Pergunta se você tem essa informação. Doutor, inclusive, fogos de artifício soltos às 4, 5 da manhã. Inclusive pirateando CDs. Sabemos que no Hortências tem pessoas pirateando CD e vendendo drogas. Ela diz que a região está muito preocupante e infestada. Pede ajuda. Com relação específica a esse caso, eu já peço que depois encaminhe para nós. Se for o caso, eu peço até que o telespectador encaminhe aqui para a redação a denúncia formulada, se for o caso, e eles vão passar para a Polícia Civil para que nós possamos investigar. Uma das situações que ocorre muito, que ela até citou, é o uso do entorpecente. Quando está ocorrendo naquele momento o uso, a gente orienta, até mesmo porque a Polícia Civil não trabalha com uma equipe grande durante o horário fora de expediente, que nós trabalhamos só no turno de plantão, que acione o 190, solicite a presença de uma viatura da Polícia Militar, que eles são... com certeza eles vão chegar até o local e, se for o caso, vão encaminhar as pessoas detidas até a delegacia para as providências cabíveis. Ok, se você quiser participar, aproveite, esta é a hora. Nosso telefone é 3721-6955. A Carol está no Messenger, no MSN, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Você também pode participar pela rede social, pelo Facebook, o endereço fabio.zambrano.pocos. E nós voltamos em instantes após o intervalo. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem